Olá pessoal, eu sou Samuel Cruxin, autor do projeto de ampliação da UDF em Brasília, e o objetivo dessa apresentação é mostrar um pouco desse projeto, um pouco das ideias, os conceitos adotados para essa ampliação da estrutura hoje existente. Basicamente, como vocês podem observar, a ideia central é a constituição de uma nova imagem para a universidade. Mas não apenas de uma nova imagem, também espaços, novos conceitos de ambiente com uma certa flexibilidade que permita a adoção de diversos usos e diversas formas possíveis para o conjunto dos ambientes, a proposição de espaços que possam operar como auditórios, novas estruturas para os laboratórios, novas estruturas para a circulação e integração de todos os ambientes. Muito bem, a UDF é um projeto dos anos 70, um projeto que trazia ainda alguns conceitos de uma Brasília que estava iniciando, em verdade. Uma Brasília muito jovem, muito ainda dando os seus primeiros passos. Esse momento a gente pode entender que é de uma universidade e de uma Brasília já maduras e que, portanto, podem absorver toda a dinâmica tecnológica, todo o processo e não apenas o amadurecimento, mas tudo aquilo que foi construído nessas últimas décadas e devolvê-lo, né, e lançá-lo, né, nas estruturas para a educação. Esse é o objetivo básico desse projeto e nós vamos mostrar alguma coisa para vocês nesse momento. Aqui vocês têm a estrutura existente, que na verdade é um H. Né? São dois grandes braços e um núcleo central. Sobre esse núcleo central é que deverá acontecer a ampliação. Muito bem, nós temos, essa é a área do núcleo central, do edifício existente. De um lado nós temos o jardim, a praça de alimentação, os estacionamentos, a W4 Sul, enfim, o que acontece e como o espaço está constituído hoje. É nesta área tracejada que deverá, então, se dar a primeira fase, vamos chamar assim, de ampliação deste campus. Como isso vai acontecer? Inicialmente, em função da altura, a circulação vertical vai se fazer por dois conjuntos de elevadores, um de cada lado. Esses elevadores articulam-se também com os dois grandes braços hoje existentes e com o corpo central primitivo. Para a biblioteca, localizada no piso inferior, no subsolo, uma nova escada mais generosa de acesso e também o acesso através dos elevadores. A própria biblioteca, vocês verão mais adiante, deverá também ganhar, né, uma relação maior com esta área de jardins. O edifício existente é, então, extremamente horizontal, né, longo, né, contínuo, exigindo, inclusive, grandes caminhadas, muitas vezes, não é? E esse bloco de ampliação é um bloco mais compacto e localizado no eixo principal do conjunto, aonde se dá a integração de todos os ambientes. Aqui vocês têm, então, em laranja o edifício existente, né, os blocos, o bloco de ampliação, a circulação vertical, escadas e elevadores, né, escadas de emergência e associada aos elevadores. Aqui vocês têm, novamente, o edifício existente e a marcação dos elevadores. Esses elevadores, é importante colocar, um deles vai atender
toda a área do edifício existente, biblioteca, térreo e primeiro nível, e o outro conjunto de elevadores atenderá a todo o conjunto, do térreo até o último pavimento. Isso por razões de ordem técnica, porque há obstáculos, né, na edificação existente que não permitem que esse conjunto vá até a parte do subsolo. Um pouco da ideia, né, do que será então a estrutura básica, o pavimento básico nesta ampliação. Nas extremidades nós temos então os blocos de elevadores e escadas. Neste corpo, né, unindo esses dois blocos, nós temos então um eixo básico de circulação que vai distribuir para dois conjuntos de salas de aula. O conjunto localizado no bloco, vamos chamar de principal, e um conjunto entre as circulações verticais. Cada pavimento também é munido de um conjunto de sanitários para os alunos e professores e etc. Como vocês podem observar, todas as salas, né, e todos os ambientes de ensino, eles são flexíveis, eles podem ganhar dimensões diferentes. Aqui nós temos um auditório que poderá ter 202 metros quadrados, ou um de 140, né? Aqui salas de aula que podem ter 45 metros ou 90, conforme a dinâmica pretendida e conforme os desejos e a estrutura a ser implantada a cada ano, a cada curso e assim sucessivamente, né? As áreas laterais vai haver para as áreas laterais, haverá um terraço jardim, ambientando, digamos assim, esses trechos superiores, que poderão ser utilizados, inclusive. Aqui vocês têm uma outra formação, as circulações verticais, a circulação horizontal e salas de aula menores neste bloco mais quadrado, neste bloco que poderia chamar de destacado, principal e etc. Então, com isso é possível perceber a flexibilidade dos ambientes e a sua possibilidade de adequar-se a N situações desejadas. Todas as salas estão preparadas, não é, para a climatização, isso é uma coisa importante também. Todos os ambientes terão brises para proteção solar, de insolação direta, como nós veremos daqui a pouquinho, e inclusive os estudos acústicos necessários para que cada sala de aula possa desenvolver o seu trabalho de forma independente, sem contaminação externa, de ruído, de insolação e de outros elementos dessa natureza. São outras vertentes, outras possibilidades, o laboratório com salas de aulas maiores. Então, as composições por pavimento podem ser as mais variadas que se pretender, não é? Você vê, inclusive os laboratórios, né? As dimensões dos laboratórios podem variar, né? As salas de aula, a mesma coisa, como nós já enfatizamos anteriormente. A cobertura, onde se localizarão parte da infraestrutura, como caixa d'água, como as condensadoras de ar-condicionado e assim por diante. Aqui vocês estão vendo a estrutura metálica que vai ser lançada, ou que já está sendo lançada, sobre a base existente. Vocês vejam que é uma estrutura de alta complexidade, é um projeto difícil não só na sua concepção, mas na sua realização. Para isso, as estruturas de segurança, as estratégias de segurança, né, quando se executa um edifício sobre uma área existente, devem ser a grande prioridade. Todos esses cuidados estão sendo tomados com o isolamento de algumas áreas, o cuidado com os momentos em que a estrutura será montada, né, e assim por diante. Aqui vocês veem a estrutura, toda ela produzida fora e montada no local. Sobre essa estrutura, como vocês vão ver agora, nela serão então aderidos os elementos de fechamento, os brises, né,
placas são placas de concreto que conformam esse desenho, conformam essa imagem que se deseja, essa movimentação, não é? Esse ritmo que se pretende e essa intensidade expressiva que se deseja para o projeto. Com isso, nós temos então essa imagem final. Aqui vocês têm o jardim, como nós havíamos apontado anteriormente, os brises, né, fazendo esse bloqueio, fazendo essa proteção dos espaços internos. Essas áreas são corredores que são protegidos por essas placas em concreto, placas pré-moldadas em concreto, com as transparências necessárias, né? Quer dizer, não é um ambiente enclausurado, é um ambiente onde as transparências, onde a comunicação com o exterior é importante. Inclusive aqui, né, onde há os brises, não há um bloqueio, não é, visual. A permeabilidade é preservada. Vocês podem perceber, inclusive aqui embaixo, que esta ideia de renovação deverá se estender para o conjunto, né, do campus de forma subsequente. Algumas imagens das fachadas, mostrando que haverá uma composição dos elementos das treliças metálicas com os elementos em concreto. Essa aqui é uma imagem ainda da situação preliminar, anterior, né? Não é a imagem da renovação ainda. Tá? Isso é só para se ter uma ideia do volume a ser concebido, que está sendo concebido e executado. São as várias fachadas, não é? Aqui os jardins, né? E como eu disse lá atrás, haverá aqui, né? Não está mostrado aqui ainda, mas haverá um rebaixamento desta área e esses jardins estarão associados à biblioteca e às salas do subsolo, criando um ambiente ali extremamente agradável, de continuidade com o espaço exterior. Enfim, é isso, essa é a ideia e o objetivo é efetivamente uma imagem que corresponda a um espírito novo para esse campus, um espírito novo para o ensino, né? Um espírito onde o movimento, que é algo próprio da cultura, né? A riqueza de formas, de expressões, de elementos, esteja sempre presente e lembrando que ela tem que estar não apenas na forma do edifício, mas também dentro da sala de aula. Obrigado a todos.